Gente, boa noite a todos. Tudo bem? Deixa eu colocar no meio aqui o Cristiano entrou. Muito bom, então, revê-los mais uma semana, joia? Da mesma forma que nós fizemos na semana passada, então. Primeiro eu faço as explicações sobre as peças, depois eu abro para vocês, então, para a gente poder discutir a respeito das dúvidas, né? E caso, então, se surgiu alguma dúvida a respeito também das atividades anteriores, podem fazer os questionamentos. Só queria chamar a atenção para o prazo da nossa atividade da semana passada, que, conforme, né, o professor Rodolfo já tinha informado, ele é de uma semana, então o prazo é hoje. Então, para quem não fez a atividade ainda da semana passada, não deixe de fazer hoje, então, para não ter problema de perder o protocolo da atividade lá no portal, tá? Isso é para todas as atividades. E aí, nós já pegamos o macete, então, de bloquear o microfone democraticamente, tá? Então, não atrapalha a questão do áudio. Da mesma forma, igual da semana passada, depois eu disponibilizo para vocês o vídeo, né, lá no portal, no YouTube, tá bom? Eu vou aceitando o pessoal aqui. Já está gravando hoje, porque na semana passada passou batido, eu não gravei, né? São as novas ferramentas. Beleza, moçada? Então, olha só. Na aula de hoje, nós vamos ver uma peça que é uma petição inicial. Nós podemos aí trabalhar mais uma petição inicial, porque em decorrência da questão de não fazer atividade na sala, em decorrência de ganhar um pouco mais de tempo, a gente consegue ver mais iniciais. Joia? A inicial de hoje, ela parece muito com uma atividade que vocês já fizeram. Por que ela parece? Porque subsidiariamente aplica, então, uma fundamentação de peças que vocês já viram. Então fica um pouco mais fácil de lidar. Tá? Imaginem a seguinte situação. Uma pessoa, então, lhe procura, alegando que teve um curto relacionamento ou que teve um relacionamento com outra pessoa, e desse relacionamento, então, ela agora encontra-se grávida. Joia? O que acontece? Até 2008, nós aplicávamos a lei de alimentos, a 5478 de 68, para todas as questões que versavam sobre alimentos. Então, alimentos do pai para o filho, do filho para o pai, da questão dos avoengos, dos avós e assim por diante. O que aconteceu? Foi, então, necessário uma nova modalidade, uma criação legislativa de uma nova modalidade em decorrência do entendimento jurisprudencial dos tribunais e do STJ. Olha só, quando nós vimos ali, quando nós discutimos a questão das ações de alimentos, vocês se lembram que o primeiro elemento que a gente tinha que discutir é a chamada verossimilhança da alegação. Lembra disso? E aí, deixa eu ver aqui só aquela questãozinha. Não. Aqui. Deixa do jeito ficar mais bonitinho. É a verossimilhança da alegação. A verossimilhança da alegação ela é verificada através da certidão de nascimento. É ela que comprova, então, aquele vínculo familiar que gera a chamada obrigação alimentar. Lembra disso? Quanto é que quando nós vamos fazer uma peça, nós colocamos lá que o fulano é genitor do ciclano, conforme certidão de nascimento, ou ainda ao contrário. Por quê? Porque o elemento básico, então, para gerar verossimilhança da alegação e ainda a obrigação alimentar nas ações de alimentos é a certidão de nascimento. Joia? Agora, imagine, então, essa situação que eu estava narrando, onde uma mulher lhe procura, alegando que está grávida, joia, e aí ela precisa dos alimentos para poder conduzir essa gravidez. Ela precisa, então, agora ela vai ter gastos com alimentação, gastos com médico, exames e assim por diante. Joia? Imagina essa situação. E aí, por sua vez, não tem certidão de nascimento. Como é que eu vou pegar, então, e vou gerar essa verossimilhança para gerar a obrigação alimentar? Acredite se quiser, antes de 2008, haviam juízes que determinavam a coleta de material genético dentro do útero da mãe. Olha que absurdo.
Para quê? Para comprovar essa verossimilhança, para comprovar a questão da obrigação alimentar, o exame de DNA antecipado. Gente, é uma loucura isso. E o que isso fazia? Colocava em risco a própria vida da genitora ou ainda desse nascituro. E aí, em 2008, então, os legisladores resolveram criar uma lei que denomina-se de Lei de Alimentos Gravídicos. A Lei de Alimentos Gravídicos, ela é a Lei 11.804 de 2008. Ela é uma lei bem simples, ela não é uma lei grande, mas ela trouxe alguns elementos que nós não tínhamos dentro da Lei de Alimentos, que é uma lei antiga, e muito menos no Código Civil de 73. O que ela fez? Ela trouxe o chamado indício de paternidade durante a gravidez. Olha só, como assim? Imagina a situação. A mulher teve relação sexual com o homem. Isso gera um indício de paternidade. Ou seja, ele vai presumir que quando essa criança nascer, aquele homem será pai dessa criança. Joia? E isto, acreditem, não era previsto no Código de Processo Civil antigo e muito menos na Lei de Alimentos, que é muito mais antiga. Perfeito? E aí nós vamos ver já essa lei. O que eu quero discutir é que, olha a situação, nós temos uma lei, que é a 5478 de 68, que é a Lei de Alimentos, beleza? De 68. Nós temos o Código de Processo Civil de 73, perfeito? E aí só depois nós tivemos a Lei de Alimentos Gravídicos. Então são três tempos bem diferentes. Nós temos uma lei de 68, uma lei de 73 e depois outra lei de 2008. E aí o que acontece? O Código de Processo Civil ele foi reformado, ele falar que ele foi todo alterado, né? Então nós tivemos um novo Código de Processo Civil em 2015, que alterou algumas questões. A primeira delas, olha só, antigamente, no Código de Processo Civil de 73, nós tínhamos os chamados alimentos provisionais. O que são os alimentos provisionais? São aqueles alimentos devidos quando não há a verossimilhança da alegação ou a incerteza da paternidade. Estes eram os chamados alimentos provisionais. Só que o que acontece? Os alimentos provisionais lá do Código de Processo Civil de 73, eles faziam parte das chamadas ações cautelares, ou ainda dos procedimentos cautelares, tanto faz. E aí o que acontece? No novo CPC, os procedimentos cautelares, eles acabaram. Nós não temos mais procedimentos cautelares. Só que, ao mesmo tempo, o Código Civil de 2002 ainda mantém a figura dos chamados alimentos provisionais, muito embora eles não sejam mais aplicados hoje em dia. Joia? Então, essa é a primeira questão que você tem que relembrar, que os alimentos provisionais faziam parte das cautelares, e as cautelares não existem mais no novo CPC. Isso é a primeira coisa, nós não temos mais as ações cautelares. Joia? E aí, então, muito embora esteja previsto lá no artigo 1706 do Código Civil, este caiu em desuso. Então, a gente nem vai discutir alimentos mais provisionais. Qual que é a diferença, então, dos alimentos provisionais para os provisórios? Antigamente, nós discutimos que os alimentos provisionais eram aqueles que não tinham a certeza da paternidade, enquanto os provisórios eram aqueles que tinham a certeza. Joia? Esse entendimento, então, ele passou por um processo de mudança. Então, para você ter ideia, é cabível o pedido de alimentos provisórios até mesmo na ação de alimentos gravídicos. Perfeito? Aquele mesmo que está aplicado lá na Lei 5478 de 68. Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos ver o que diz a Lei de Alimentos Gravídicos. Tá aqui. Olha só, ela é uma lei bem curtinha, tá? Essa lei, então, ela tem 12 artigos. Ela é a Lei 11.804 de 2008, tá? Todo Vadimeco vai ter essa lei, pode ficar tranquila. Tem ela também no site do Planalto. Então, ela diz que essa é uma lei que gera os alimentos em favor da gestante. No artigo 2º,
ele diz, então, o que compreende os alimentos gravídicos, que fala que ele extrapola a figura da ideia dos alimentos, da comida, mas a questão dos exames, das internações, dos medicamentos, ou seja, é tudo aquilo que uma gestante precisa para uma gravidez segura, sadia. É isso que diz o artigo 2º. E aí o que acontece? No artigo 3º, então, deixa eu liberar para a galera entrar. No parágrafo único, ele traz no artigo 1º e 2º a figura do polo ativo, que é a gestante, e já no parágrafo único do artigo 2º, ele traz a figura do polo passivo, que é o futuro pai. Olha aqui, ó. Então, de um lado, você já sabe quem pode promover uma ação de alimentos gravídicos. É a grávida. Não tem como o nascituro promover uma ação de alimentos gravídicos. Quem promove a ação de alimentos gravídicos ela é a grávida, joia? E o réu dessa ação, ou seja, o polo passivo da ação de alimentos gravídicos é o futuro pai. Olha que interessante que diz ali. Futuro pai. Vamos aceitando o povo que vai chegando aqui. Tá? Colocar em mudo, aprendi a colocar em mudo, então não atrapalha mais o áudio. E se eu esquecer alguém com o microfone ligado, peça a gentileza depois de colocar no silencioso, né? Beleza? Confirmar o mudo alto para todo mundo. Vamos lá. Olha só, o artigo 3º, 4º e 5º, eles foram revogados. O artigo 3º, 4º e 5º, eles traziam a incidência desde quando começava a obrigação alimentar na ação de alimentos gravídicos, tá? E esse daqui, quem decidiu foi o STJ, que diz que nos alimentos gravídicos eles são devidos desde a distribuição da petição inicial, tá? Então está escrito lá que o STJ entendeu que não tinha como retroagir, porque se a genitora ou a grávida não ingressou com pedido de alimentos, é porque ela não precisava. Então, por isso que incide a partir da distribuição. Então, isso estava nesses artigos vetados, estavam essas matérias, tá? E aí, olha só, eu quero chamar a atenção para o que diz o artigo 6º. Ele diz assim, ó, convencido da existência de indícios da paternidade. Olha que bacana, indícios da paternidade. Ele não está falando da certeza da paternidade. A certeza da paternidade ela é verificada através do exame de DNA e não através de uma alegação fática, uma comprovação fotográfica, joia? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o que o artigo 6º fez? Ele trouxe a possibilidade da autora, ao promover essa ação, trazer elementos de provas que não são tão comuns em outras ações. Vou dar exemplo. Fotografia, mensagem e fotos no WhatsApp, no Facebook, em rede social de forma geral. Então, ficou mais fácil, deixa eu aceitando um pouco chegando, fica mais fácil a comprovação, então, desse indício de paternidade, sendo permitido, inclusive, o uso de fotografia, trocas de mensagens e assim por diante, tá? Então, o que a gente está discutindo aqui não é uma certeza da paternidade, sim o indício da paternidade, beleza? O que eu quero chamar a atenção também, primeiro é o artigo 7º, que diz, olha só, o réu será citado para apresentar a resposta em 5 dias. Esse artigo 5º, ele passa por um processo de alteração, uma vez que aqui nós tínhamos a aplicação do Código de 73 de processo civil. E hoje nós temos o Código de Processo Civil de 2015. Então, a sistemática desta ação, ela segue em regra o procedimento, muito embora seja uma ação especial, ela segue o procedimento do rito ordinário da ação de conhecimento lá do Código de Processo Civil de 2015, tá? Outro detalhe, é o que diz o artigo 11. Ele diz, então, que aplica-se supletivamente a Lei de Alimentos e o Código de Processo Civil. Aqui está o Código de Processo Civil de 73, mas, obviamente, o Código de 73 foi revogado, então nós utilizamos de 2015, tá? Então, o que eu chamo a atenção? A questão do indício de paternidade, beleza? E ainda essa aplicação supletiva da Lei de Alimentos
e ainda do Código de Processo Civil. Acabou? Não. A ação de alimentos gravídicos, ao final dela, ao final dela o juiz vai julgar procedentes os alimentos gravídicos. Mas após o nascimento da criança com vida, esta ação ela é convertida em alimentos. Olha que bacana. Então, a genitora ela não vai precisar ingressar com uma nova ação de alimentos definitivos. Não. Esta ação de alimentos gravídicos, a criança nascendo com vida, ela converte em alimentos. É o que diz o parágrafo único do artigo 6º, tá? Então, isso daqui que chama atenção. Beleza? Vamos voltar à nossa telinha. Joia. Moçada, então vamos lá. O que nós vimos? Nós vimos, então, que existe um procedimento ou uma ação de conhecimento bem especial que chama ação de alimentos gravídicos. Vimos aí que esta ação é uma ação que Opa, tem o microfone aberto. Jóia. Nós vimos aí que esta ação tem uma lei especial, que é a lei de alimentos gravídicos, jóia, que nós aplicamos, então, o CPC e a lei de alimentos também a este procedimento, mas para por aqui? Não. Cabe o Código Civil, cabe a Constituição Federal, todas aquelas normas e artigos que nós utilizamos numa ação de alimentos, elas cabem aqui. Até porque você vai ter que demonstrar aquele binômio, o binômio alimentar, ele cabe aqui também, tá? Então, isso que nós vamos ver. O endereçamento da peça, moçada. Vamos lá. Olha só, vocês viram que esta é uma ação alimentar, beleza? Muito embora seja uma ação de alimentos gravídicos, ela é regra geral, é uma ação de alimentos. E aí, seguindo a regra da súmula 1 do STJ, diz então que nesse tipo de ação, o foro competente é sempre de quem está pedindo alimentos, beleza? Então, obviamente, o foro competente vai ser no domicílio, neste caso, da grávida. Além disso, quanto à matéria, qual que é o foro competente? É cível. Ó, lembra que o cível é regra geral, nós usamos ele por eliminação, mas esta ação é uma ação de direito de família. Se é uma ação de direito de família, eu tenho uma pergunta. Tem defunto? Porque se tiver um defunto ou um decujus, a competência é lá em família e sucessões. Mas não tem defunto. Ao contrário, é que nós estamos comemorando a vida, né? Então, neste caso, deixa eu só aceitar, neste caso, ela é a competência de família. Então, nós já temos o endereçamento da peça, né? Que é o juiz da vara de família da comarca, e aí você vai ver qual é o domicílio da gestante. Beleza? Qualificação. Novamente, quem é a autora desta ação? Gente, o autor aqui não pode ser o nascituro. O autor desta ação tem que ser a gestante. Ela é o polo ativo da ação. Não tem como você entrar com uma ação de alimentos gravídicos em nome de um nascituro, tá? Imagina você qualificando esse nascituro. Não tem jeito, né? Beleza. Devemos qualificar o advogado, tá? Da mesma forma. Vou chamar a atenção novamente. Os senhores estão esquecendo de colocar a qualificação completa do advogado. Tem que colocar o endereço completo dele. Joia? Então não se esqueçam disso. Outro detalhe. Vamos lá. Eu vou abrir o nosso quadro para ficar mais fácil da gente discutir a pré-fundamentação da peça, tá? Eu acho que fica mais fácil para vocês irem acompanhando. Lembra a dica que eu disse para vocês? Vamos sempre começar pelo CPC. Sabe por quê? Para não correr o risco de você esquecer a pré-fundamentação com o CPC. E aí eu tenho uma pergunta para você. Olha só. Tem 2 artigos que nestas ações que envolvem alimento, quase, quando eu falo quase, né, não é sempre, quase sempre vai ter. O primeiro deles é o seguinte. Quer ver? Ó, eu vou abrir o nosso caso aqui.
Abre o New Sharp. Eu vou fazer surpresa do caso, mas eu quero mostrar só uma informação. Olha essa informação aqui, ó. Cadê? Ó, blá, 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 blá. Após receber a notícia da gravidez, João tem evitado de todas as formas o contato com Maria, inclusive tendo deixado bem claro que não ajudaria com a gravidez. Olha como é que o João é mau, hein? Mesmo Maria estando desempregada, passando dificuldades e morando de favor na casa de amigos. Gente, esta frase aqui, ó, ela só tem um objetivo. Você ficar com pena da Maria? Tá, você pode ficar com pena da Maria também. Mas não é esse o principal elemento, não. Qual que é o principal objetivo daquela frase ali? Qual que seria? Para quem respondeu... Ixi, sumiu um negocinho. Peraí, aqui. Qual que é? Gente, o artigo 98. Por que o artigo 98? Gente, o artigo 98, ele fundamenta a justiça gratuita. Lembra disso? Então, neste caso aí, vocês já observam que vai caber justiça gratuita, uma vez que ela está lá desempregada, morando de favor com os amigos, correto? Segundo, qual que é o segundo artigo que nós vamos colocar? O artigo 319, que é o artigo que traz os requisitos da petição inicial. Beleza? Então, começa com o CPC, que você não corre o risco de esquecer. Olha, até rimou. Tá vendo? Beleza. Feito isso, olha só. Vamos, então, ao Código Civil. Que aí você já não deixa mais furo também. Vai colocando ele bem completinho. No Código Civil, gente, basicamente nas ações que envolvem alimentos, nós vamos ter aí 2 artigos. O artigo 1694, lembra disso? E, além disso, 1695. Tudo bem, nós vamos ter o artigo 696, você vai ter que ver caso a caso. Mas, em regra, quase sempre nós utilizamos esses 2 artigos. Além disso, nós temos a nossa Carta Magna, a Constituição de 88, beleza? Lembrando que na Constituição Federal, a partir do artigo 226, ficam expressos, então, os artigos direcionados ao direito de família. Mas, nesse caso, ó, eu posso falar com você com certeza, que eu tenho basicamente 2, ó, o 227 e o 229. Joia? Então, ó, CPC, Código Civil, Constituição Federal. Agora, nós vamos, então, à lei especial. Gente, vou chamar a atenção a uma coisa. Não tem como você pré-fundamentar uma peça apenas assim, ó, com fulcro na Lei 11.804 de 2008. Não tem. Imagina você colocar assim, ó, com fulcro no CPC, com fulcro no Código Civil, com fulcro na Constituição Federal. Eu não posso fazer assim. Eu tenho que dizer qual o artigo desta lei, deste código que eu vou utilizar. Joia? Por que eu estou dizendo isso? Porque nas atividades que eu corrigi, eu vi que muitas pessoas colocavam a Lei 5478 de 68. Mas aí eu te pergunto, qual o artigo desta lei? Joia? Então, por exemplo, nesta Lei 11.804, gente, no mínimo que você vai ter que colocar, mínimo, quer dizer mínimo, tá, gente? Seria o artigo 2 e o artigo 6. No mínimo, quando eu falo mínimo, é que você vai utilizar isso daqui na fundamentação da sua peça. Joia? Não tem como fugir. Beleza? Vamos abrir agora um lado de cá. Deixa eu ver se eu consigo. Olha que legal. Dá. Beleza. Temos uma outra lei, que é a 5478 de 68, chamada carinhosamente de Lei de Alimentos. Perfeito?
Gente, na lei de alimentos, no mínimo, você vai utilizar um artigo, que é o artigo 4º da lei de alimentos. Por que esse seria o mínimo que você vai utilizar? Porque o artigo 4º da lei de alimentos, ele fundamenta, o que ele fundamenta? Os alimentos provisórios. Perfeito? Então aqui, gente, ó, nós temos basicamente a pré-fundamentação da peça. Os 2 artigos do CPC, 2 artigos do Código Civil, 2 artigos da Constituição, 2 artigos da Lei de Alimentos Gravídicos, e eu dou uma dica. Se você não quiser se perder, são 2 também na 5478. É o artigo 1º e o artigo 4º. O macete da ação de alimentos gravídicos é que ele usa 2 artigos de cada lei. Então, você nunca mais esquece disso. Perfeito? Lembrando que quase sempre vai aplicar o 98. Mas o 98, você vai ter que analisar o caso em espécie para ver se realmente tem necessidade de justiça gratuita, tá, gente? Porque, imagina, é difícil você ver uma ação de alimentos gravídicos onde a parte não esteja passando dificuldade. Beleza? Então, vimos aqui a nossa pré-fundamentação da peça. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui, vamos jogar aqui para o cantinho. Coube. Beleza. Esse aqui a gente coloca aqui para ficar bonitinho. Ó. Vou botar aqui embaixo. Beleza. Olha só. O nome... outra coisa, gente. Não pode esquecer o quê? O verbo. Perfeito? Né? Essa daqui é uma petição inicial. Não é uma petição inicial? Se é uma petição inicial, o verbo é o quê? Propor. Ou ainda propor. Tanto faz, tá? Nome desta ação. Ação de alimentos gravídicos. Joia? Outro detalhe, gente. Aquela ação de alimentos que nós fizemos do velhinho, muita gente fez isso aqui, ó. C/C. Não é C/C. O cumulado com são quando nós cumulamos 2 ações. Neste caso aqui, não é cumulado com, é com pedido de alimentos provisórios. Joia? Então, uma ação de alimentos gravídicos com pedido de alimentos provisórios. Está aí o nome da nossa açãozinha de hoje. Mel na chupeta. Beleza? Feito isso, gente, então nós temos a qualificação do réu, correto? Quem é o réu na ação de alimentos gravídicos? Nós discutimos isso aqui hoje. O pai. Lembrando, então, que este pai aqui é apenas a presunção do pai, não é a certeza do pai. Beleza? Então, a qualificação aí é a qualificação do pai. Feito? Como é que eu apago tudo isso aqui? Vamos lá. Aqui. Joia. Gente, vamos lá. Vamos à estrutura da nossa pecinha. Primeiro tópico. Dos fatos. Perfeito? Gente, vamos lá. Dentro dos fatos, nós não utilizamos os nomes das partes. Joia? E, por favor, não chamem a autora de genitora, porque ela ainda não teve o bebê. Então, não tem como. Você pode chamar ela de grávida, mas não faça isso. Chame ela de autora, de requerente, de demandante, mas não me chame ela de genitora. Isso é um dos maiores erros que nós temos na ação de alimentos gravídicos. Joia? Outra coisa, não sejam preguiçosos. Tragam aí todas as informações necessárias. Pensem, você vai ter que convencer um juiz que existe indício de paternidade. Então, não sejam preguiçosos.
tragam uma riqueza de informações nos fatos para poder o juiz ter certeza, para poder conceder os alimentos gravídicos, tá? Para vocês entenderem, tem juiz até que marca uma audiência, que chama audiência de justificação ou verificação. Ele chega lá, chama a genitora para poder fazer uma série de perguntas antes de deferir inaudita altera pares ou alimentos gravídicos. É bem estranho, mas existe, tá? Então evita isso, você pode atrasar a vida da sua cliente. Outro detalhe, não pode trazer fundamentação jurídica dentro dos fatos. Tem gente trazendo aí a Constituição Federal protege o interesse. Lembra que não pode nem superficialmente trazer fundamentação jurídica dentro dos fatos. Outra coisa, tem que ter parágrafos, tem que fechar as ideias, não deixe os fatos abertos, tá? Então vai fechando. E por fim, e não menos importante, ao final dos fatos você deve fazer o fechamento dos fatos. Nós temos aquela frase clichê, né? Não havendo outra maneira, busca a prestação jurisdicional. Pode ser essa? Pode. Só não pode vocês justificarem a propositura da ação. Como assim? Tendo em vista a dificuldade e não sei o quê, blá, blá, blá. Não, gente. Não precisa justificar a ação. Basta dizer que não tem outra forma e ela ingressa judicialmente. Joia? Fiz isso então. Vamos para o nosso segundo tópico. 2. Opa! Oh, meu Deus! Preliminarmente. Lembrando que o tópico preliminarmente para o tópico 2.1 não tem texto no meio, tá? Só dentro da justiça gratuita. O que eu quero chamar a atenção novamente? Daqui para baixo, ou seja, do tópico preliminarmente para baixo, deve conter, no mínimo, 3 parágrafos, composto de mini fato, fundamento, pré-pedido ou conclusão, tá? Na hora que for explicar um outro tópico, eu vou explicar um pouco mais sobre fundamentação, que eu estou vendo umas falhas. Eu li umas peças que vocês já colocaram lá no portal para mim, e eu vou discutir algumas coisas com vocês na hora que chegar no momento corretinho aqui na frente, tá? Mas esse tópico da justiça gratuita é mais fácil, porque vocês já fizeram uma porrada de vez. Mas não esqueçam, primeiro, todo tópico de fundamentação vai ter no mínimo. Não quer dizer que não possa ter mais. Mínimo, gente, é o mínimo. Lembra disso. Mini fato, fundamento, pré-pedido ou conclusão. Tá? Então, este tópico nós já vimos com bastante calma, né, em outras atividades, então eu fico mais tranquilo. Beleza? Próximo tópico. 2.2. Olha ele aparecendo de novo aí. Vocês que estavam morrendo de saudade dele. Os alimentos provisórios, tá? Gente, qual tem sido a falha quando vocês fazem esse tópico que eu vi naquela ação do velhinho lá? Ó, novamente, primeiro parágrafo, mini fato. No segundo parágrafo, gente, vocês precisam fundamentar a sua argumentação jurídica. O que é fundamentar, professor? Fundamentar é você mostrar que a norma fria da lei aplica no caso em espécie. E isso é o que nós chamamos de argumentação jurídica. Perfeito? Professor, eu não estou conseguindo. Olha só, você não pode copiar o texto da lei. E eu estou vendo isso um monte, gente. Não é copiar o texto da lei. É demonstrar que aquela norma se aplica a esse caso. Vou te dar um exemplo. Exemplo não é preciso copiar, hein, gente? Tem gente colocando alimentos provisórios no valor de R$1 correspondente a 1%. Você tem ideia? Mas vamos lá. Olha só. Exemplo. Genitora, eu entrando em bobagem. Ó. A autora não pode aguardar até o final da presente demanda, uma vez que isto colocaria em risco a sua própria vida e do nascituro. Assim, nos termos do artigo 4º da Lei de Alimentos, necessário se faz a fixação dos alimentos provisórios.
Gente, está muito resumido, mas só para vocês entenderem. Isto que eu fiz é a argumentação jurídica. É você mostrar que uma norma aplica, no meu caso, uma espécie. Conseguiu entender mais ou menos? Eu prometo que no final de semana, quando tiver um pouco mais de tempo, eu vou gravar um vídeo para vocês só sobre fundamentação, e aí eu acho que auxilia um pouco, tá? Porque nossa, né, se eu for explicar tudo agora, eu vou ficar aqui 3 dias. Eu vou adorar, mas... então, beleza. Outro detalhe, não se esqueçam do pré-pedido à conclusão. O pré-pedido à conclusão, ele é composto, então, do seu pedido de deferimento dos alimentos provisórios, do valor que você quer, da equivalência e salário mínimo e da forma de pagamento. Lembra disso, tá? Não esqueçam nenhum desses, beleza? Moçada, eu não sei se vocês perceberam, na nossa aula da semana passada, nós tivemos uma sorte, porque eu dei uma hora e meia de aula e não caiu o vídeo, né? Fomos direto, beleza. Agora o Zoom, ele corta a aula com 40 minutos, correto? Então, o que nós vamos fazer? Está faltando menos de 2 minutos para encerrar essa aula. Eu encerro essa aqui, coloco para converter ela fica convertendo, e eu já mando o link, então, da nossa parte 2, beleza? Então, pode ir lá, lavar o rosto, tomar um café, vai esticar a perna, e aí a gente continua agora a nossa peça, tá? Então, eu já mando para vocês o link lá no nosso grupo para a gente continuar, beleza? Não fujam, eu espero todos vocês aqui há uns 5 minutos, se Deus quiser, se for rápido. Joia? Abraço. Gente, então vamos lá. Continuando, nós paramos, a gente estava na estrutura da peça, correto? Vou abrir aqui para ficar mais fácil a gente ir discutindo. Então, nós vimos... Deixa eu aceitar um pouco. Nós vimos, então, o primeiro tópico dos fatos, correto? Vimos o segundo, o preliminarmente, certo? Vimos o tópico da justiça gratuita. Depois, nós vimos o tópico dos alimentos provisórios. Deixa eu acertar aqui, colocar no mudo. Se eu esquecer o microfone de alguém ligado, aí eu peço por gentileza para deixar no mudo, né? Senão fica muito ruim o vídeo, barulho, né? Aceitar o seu Antônio, que está chegando aqui. Ele tem... Beleza? Vamos lá. Gente, ó, então, nós tínhamos visto, primeiro tópico dos fatos, depois de preliminarmente, né? O tópico da justiça gratuita, vimos alimentos provisórios, próximo tópico da audiência de conciliação / mediação. Lembrando que, como regra, o autor ele opta pela audiência de conciliação, salvo se no texto vier de forma clara que ele não tem interesse na conciliação, né? Na atividade da semana passada, nós vimos um caso onde o seu cliente deixava claro que não tinha interesse na audiência de conciliação, correto? Então, naquele caso, aí sim você ia pedir a intimação do requerido para que informasse o interesse ou não. Joia? Vamos lá. Próximo tópico, dos direitos. Gente, e o que aconteceu? Olha só, eu escrevo dos direitos, depois 3.1, e aí sim é o meu mérito, né? Dos alimentos gravídicos. O que eu quero chamar a atenção? Teve gente que escreveu conteúdo dentre esse tópico dos direitos e depois, antes dos alimentos, como se fosse exemplo dos alimentos gravídicos. E nós não fazemos isso.
esse tópico 2 direito para os alimentos gravídicos não tem conteúdo ali dentro. Inclusive, eu nem pulo linha dentro daqui. Eu vou pular uma linha aqui, por exemplo, ó, vou chegar aqui e vou escrever, ó, a autora e assim por diante. Mas ali em cima não tem conteúdo, tá? Gente, novamente, o tópico da fundamentação deve compor, no mínimo, 3 momentos bem determinantes. Primeiro, mini-fato, depois, fundamento e, ao final, pré-pedido ou conclusão, tá? Gente, neste tópico aqui dos alimentos provisórios, olha, no mínimo que você vai ter vai ser um parágrafo de mini-fato, joia? E, no mínimo, 3 parágrafos de fundamentação. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ter, olha só, a Constituição Federal, você vai ter o Código Civil, você vai ter a Lei de Alimentos, se ainda for usar o artigo 1º, etc., e ainda vai ter a Lei de Alimentos Gravídicos. Então, não tem como você fazer a fundamentação em um parágrafo. Outra coisa, novamente, eu repito, fundamentar não é transcrever artigo, tá? Fundamentar é a demonstração de aplicação de um artigo no caso em específico. E aí que está o segredo do exercício da nossa profissão. A argumentação jurídica, o convencimento de aplicação de norma a um caso, tá, gente? Então, muita atenção a isso. Beleza? Feito isso daqui, o pedido ele vai ser parecido com os alimentos definitivos. Por que parecido? Porque você vai pedir a procedência dos alimentos gravídicos. Joia? Condenando o... Deixa eu aumentar a telinha aqui para escrever mais. Condenando o requerido no pagamento o valor de... Gente, novamente, isso aqui é um exemplo, tá? Não é para você colocar esse valor aqui, não. E aí, ó, coloquei o valor em numeral, coloquei valor por extenso. Isso se aplica a dinheiro e a porcentagem, tá? Ó, então, aqui está o valor, beleza? A ser pago todo dia, risquinho de cada mês na conta de titularidade da autora. Gente, ação de alimentos gravídicos não tem o pedido de gastos extraordinários, tá? Porque isso daqui já é tudo gasto extraordinário praticamente, né? Então, eu não coloco o gasto extraordinário. Então, é só a procedência dos alimentos gravídicos, condenando o requerido no pagamento do valor de tanto correspondente a tanto. Opa, voltou um negócio aqui, ó. Do salário mínimo em vigência. Voltou aqui, ó. A ser pago todo dia risquinho de cada mês na conta de titularidade da autora, tá? Ele é parecido com os alimentos definitivos, beleza? Mas não tem os gastos extraordinários. Joia? Próximo tópico. Vou apagar aqui, né? Depois vocês vão ver com muita calma. Quem quiser, novamente, o vídeo, então, dos pedidos. Fiz isso, né? Diante do exposto, requer. Beleza? Gente, ó, primeiro pedido, que qual que é? O recebimento. O recebimento da presente inicial, em todos os seus termos e documentos anexos. Joia? Então, você vai pedir o recebimento da presente inicial em todos os seus termos e documentos anexos. Próximo pedido. Nós seguimos a ordem do preliminarmente, não é? O deferimento
dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC e conforme declaração de hipossuficiência anexa. Beleza! Qual que é o próximo pedido? Ó, o recebimento e deferimento, seguindo a ordem da peça. O deferimento dos alimentos provisórios. E eu vou colocar uma reticência aqui, porque senão não vai caber, né? Lembra que o pedido tem que ser completo. Então, deferimento dos alimentos provisórios, no valor de tanto, correspondente a tanto do salário mínimo, a ser pago todo dia, risquinho, na conta de titularidade da autora. Joia! Próximo pedido, a designação da audiência de conciliação. Lembra que lá no corpo do texto eu já fiz a opção, pedi a designação, a citação com efeito multa, né? Aqui eu já peço a designação da audiência de conciliação / mediação, expressa no artigo 319, inciso 7, e eu tenho visto o pessoal escrevendo inciso, não precisa, tá, gente? É só colocar 319, vírgula, e em romano 7, beleza? Então, a designação da audiência de conciliação / mediação expressa no artigo 319.7 do CPC, vírgula, com a consequente citação do requerido, vírgula, para que compareça ao ato solene, vírgula, sob pena de multa. Joia? Então, assim eu fechei o meu preliminarmente, ó, justiça gratuita, alimentos provisórios e audiência de conciliação, beleza? Próximo. O próximo é o mérito da ação, não é isso? Então, eu vou pedir a procedência dos alimentos gravídicos. Vou colocar a reticência, porque nós já vimos ele lá em cima, né? Então, a procedência dos alimentos gravídicos, condenando o requerido no pagamento de, ou no valor de, correspondente a tanto do salário mínimo, a ser pago todo dia, risquinho, de cada mês, na conta de titularidade da autora. Beleza? Então, fechamos o preliminarmente e fechamos o mérito. Joia? E aí tem uma pergunta. Tem Ministério Público aqui? E aí eu te devolvo essa pergunta. Ó, tem incapaz? Tem menor? Tem interesse social? Não. Então, não tem MP. Beleza? Próximo pedido. Este daqui só vai existir nessa ação, tá? Você vai pedir a conversão dos alimentos gravídicos em alimentos definitivos após o nascimento com vida. Beleza? Conforme diz lá no texto da lei, após o nascimento com vida, né, do nascituro, você pede a conversão, beleza? Próximo pedido, o melhor pedido da peça, não é? A condenação do requerido no pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais no valor de... Lembra que o CPC diz de 10 a 20. E aí, você pede o máximo sobre o valor da causa. Beleza? Tá faltando um pedido. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses daqui, ó, tá? Para abrir mais espaço para nós. E depois você olha com calma lá, ó. Eu tiro um print correndo assim da tela, ó. Joia? Então, vamos colocar aqui uma reticência.
Aceitar quem está chegando. Nunca é tarde para chegar. Vamos colocar no mudo. Olha. Beleza? Ó. Fiz isso daqui. Próximo pedido. Não pode esquecer que todas as intimações e demais notificações ocorram em nome do advogado constituído, vírgula, sob pena de nulidade. Joia? Assim nós fechamos os nossos pedidos da nossa ação de alimentos gravídicos. Beleza? Feito isso, olha lá, ó, vamos agora ao pedido de produção de provas. Não é? Deseja aprovar. Gente, ó, entrou com o nick de sacanagem, me desculpa, mas eu não aceito, tá? E aí já, depois avisa lá, aí é sacanagem. Eu não vou aceitar quem entra sacaneando os outros alunos, então eu não aceito, beleza? Então, deseja aprovar o alegado através de todos os meios admitidos em direito. Pedido de produção de prova genérico. Joia? Deixa eu ver o chique. Beleza, gente? Então, só para constar. Entrou com o nick ofensivo ou outras coisas, não tem como. Eles não merecem isso, beleza? Não merecem ver esse tipo de coisa. Então, deseja aprovar o alegado através de todos os meios admitidos em direito. Pedido de produção de prova genérico. Joia? E agora vamos lá. Em especial, agora pedido de produção de prova específica. Primeiro, depoimento pessoal do requerido. Gente, essa produção de prova aqui, ela é fundamental, tá? Além disso, oitiva de testemunhas. O juiz pode, então, requerer a oitiva de testemunhas para provar aquele indício de paternidade. Joia? A juntada de documentos. Lembra que você vai ter que pedir juntada de fotografia, troca de conversa de WhatsApp, todas essas provas para comprovarem, não é isso? Nossa, o Daniel vem cedo, hein? Opa, tem o microfone aberto aí. O Alexandre falou. Se alguém ficou com o microfone aberto, depois feche por gentileza. Assim como qualquer outra prova para melhor elucidar o feito. Joia? Pedido de prova genérico, pedido de prova específico. E, ao final, pedido de prova genérico. Isso? Fiz isso tudo aqui, nós já estamos indo para a parte final da nossa pecinha. Para a sua alegria. Joia? Vamos lá, então. Deixa eu apagar isso daqui. Vou deixar pedido de produção de provas. Fiz isso daqui. O próximo é o valor da causa. Lembra que tudo isso é em caixa alta, essa parte final, e centralizado, tá? Eu não sei como centraliza aqui, mas você sabe disso. E tem que escrever por extenso. Vou tentar colocar aqui para ficar bonitinho aí, ó. Deu certo, ó. Beleza? Valor da causa. Fiz isso daqui, novamente centralizado, nesses termos, pede deferimento, também centralizadinho, vamos tentar ver se fica menos pior. Nesses termos, pede deferimento. E agora, fechamento clássico de peça. Cidade barra UF, data, joia. Lembrando que não pode identificar na peça ou atividade, é isso? E risquinho, advogado, OAB barra UF. Número também centralizadinho, se conseguir. Vamos lá. Joia. Fechamos a nossa peça, então, de alimentos gravídicos com pedido de alimentos provisórios. Beleza? Então, moçada, ó,
Novamente, para quem chegou depois, hoje é o nosso prazo da nossa atividade da semana passada. Cuidado para não perder o prazo, beleza? Essa atividade é para a semana que vem. Lembrando, então, que você pode colocar ela manuscrita e digitalizada ou fotografada lá no portal, ou ainda ela digitalizada, beleza? Quando as nossas atividades retornarem, então aí a gente recebe elas manuscritas, belezinha? Então, moçada, ó, vou voltar para a telinha dali. Deixa eu interromper aqui, tá? Lembrando que o caso, as paradinhas, aparece tudo lá no nosso portal. Aí o povo já arruma o cabelo, passa perfume, aparecer bonito na foto, lá, tá vendo como é que a gente pega todo mundo desprevenido? E aí eu vou abrir o chat aqui também. E aí quem quiser mandar o questionamento por mensagem, fica à vontade. Quem quiser mandar por áudio, fica à vontade. Deixa eu só colocar o fone de ouvido, porque além de tudo eu sou surdo, né? E aí eu já abro para os nossos questionamentos. E aí também, lembrando que eu criei aquele grupo para nós, teoricamente seria aqui, né? Quem tiver dúvidas, pode mandar lá no nosso grupo lá que eu respondo, tá, gente? Pode mandar por e-mail, beleza? Então vamos liberar o áudio da moçada. E quem não quiser fazer pergunta agora, se quiser deixar fechado o áudio por enquanto, é melhor que aí não atrapalha, beleza? Tranquilo que nós temos aí 20 minutos para vocês tirarem dúvidas. Karate, pode falar. No valor da causa lá, no finalzinho do fechamento, eu tenho que colocar o valor especificado também com base no salário mínimo, tantos por cento, igualzinho lá em cima, não? Não. Deixa eu só colocar multi aqui, que aí eu respondo e libero. Olha só, de acordo com o artigo 292, né, não é necessário colocar correspondência em salário mínimo lá no valor da causa, não, tá? Você vai colocar lá no final o valor da causa e nas ações de alimentos. Elas são multiplicáveis por 12, né? O valor que você pediu de alimentos definitivos, alimentos provisórios, a gente pede o mesmo valor e aí, ao final, eu multiplico por 12. Eu não preciso fazer a equivalência, beleza? Vamos liberar o áudio da moçada. Prof. Oi. Tem problema, assim, em algum momento, não sei te dizer em qual parte, mas no pedido, onde a gente já pode fundamentar ali, não nos fatos, onde a gente já pode escrever mais, depois dos fatos, né? Do preliminarmente em diante. Tem problema se para o texto ficar com um aspecto melhor, a gente inverter a ordem do pré-pedido com o mini-fato? É melhor não fazer isso? Vamos lá, vou explicar. Olha só, o grande macete para fazer fundamentação de tópico, e aí não importa se vai ser, por exemplo, da justiça gratuita, se vai ser dos alimentos provisórios, ou ainda, nesse caso, alimentos gravídicos, é nunca inverter a ordem do pedido. Como assim? Imagina a seguinte situação. Eu começo pedindo para depois justificar. Não fica muito interessante. O grande macete é que da leitura do seu tópico, ou seja, após o mini-fato, eu já trouxe um pouco da história. Eu li a fundamentação, o julgador, ao analisar seu tópico, está falando assim, nossa, eu já sei o que ele quer. Então, você só fecha o seu tópico com a cereja do bolo, que é o pré-pedido ou conclusão. Então, se você começa pedindo, muito dificilmente você vai conseguir fechar essa ideia lógica do mini-fato, fundamento e uma conclusão ao final. Por isso que a gente chama de pré-pedido ou conclusão. Porque se você coloca o começo pedindo, tudo que você explicar para baixo vai soar meio que uma justificativa que está querendo convencer que você faz justo e não fundamentar aquilo, sabe? Por isso que não se recomenda inverter a ordem dos tópicos, assim, da estrutura, né? Mini-fato, fundamento e pedido. Se você mudar isso, é muito provável que ao final fique bem mais confuso, sabe? Nem mini-fato e fundamento. O mini-fato e o fundamento, eles se conversam. Então, eu posso até ir colocando ele junto, né? Mas, pelo menos, um primeiro parágrafo de mini-fato eu devo ter. E aí, depois, do segundo parágrafo em diante, eu vou misturando o mini-fato, porque, inclusive, é alguns fatos que eu vou fundamentar o direito, né? Entendi. É que, às vezes, em alguns textos, eu senti que ficava melhor. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. As atividades que a gente está colocando no portal, você vai corrigir só quando a gente retornar? Então,
que eu estou fazendo? Eu estou olhando todas elas e estou vendo quais são os maiores erros do pessoal, que aí fica mais fácil de eu vir discutindo aqui para dar alguns alertas, né? Porque não teria como, por exemplo, eu corrigir para devolver para vocês refazerem, né? No portal, eu acho que estaria assim. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho lido as peças e eu tenho anotado numa folha assim, ó, o que o pessoal mais erra. Aí eu anoto numa folhinha. Então, durante assim, eu vou discutindo, eu vou dando ênfase na explicação as coisas que vocês estão mais errando. Que aí evita nos próximos que vocês comentam essas falhas, sabe? E aí, quando eu recebo as atividades, aí sim eu corrijo com bastante carinho e caneta vermelha. Pode ficar tranquilo. Tá bom, deixa eu fazer só mais uma pergunta, daí eu libero. A gente tem que colocar dos na frente das palavras? Dos fatos, dos pedidos? Sim. É assim? Sim, nós colocamos dos fatos, da justiça gratuita, da audiência de conciliação. Sim, nós colocamos na frente dos tópicos. Tá, não pode ficar só fatos, pedidos. Não, só justiça gratuita, só alimentos provisórios, não. A gente coloca dos alimentos provisórios, dos alimentos gravídicos. Joia? Entendi. Tá bom. Tem bastante alteração para fazer, então. Obrigada. Joia. Eu consigo. Professor, Oi. aqui, numa questão realmente, numa ação que a gente faça, na hora de pedir a conversão dos alimentos gravídicos para os alimentos provisórios, numa ação realmente, o juiz não vai precisar analisar a questão de verificar se realmente é o pai, não precisa ter primeiro uma questão do reconhecimento de paternidade para ter essa configuração? Então, vamos lá. Deixa eu colocar no mute aqui que tem. Ó, como é que funciona na prática? Funciona assim. Ao final, e não, só corrigindo, ela não converte em alimentos provisórios, ela converte em alimentos definitivos, tá? No comecinho você disse. Vamos lá. Na ação de alimentos gravídicos, ao final dela, o juiz vai dar uma sentença condenatória de alimentos gravídicos, beleza? E aí o que acontece? O bebê nascendo, eu junto a certidão de nascimento da criança e peço a conversão. E aí que está a questão. Se esse pai ele realizou o reconhecimento espontâneo do menor, beleza, suave. Se ele não fez o reconhecimento, instaura-se aquele procedimento administrativo na diretoria do foro, caso foi em cartório ele negou, ou ainda a própria ação de investigação de paternidade. E aí, pela súmula da STF, pode gerar presunção de paternidade e assim por diante. Ela converte na ideia que a boa-fé, né, que o juiz espera que esse pretenso pai reconheça essa paternidade ao final. Porque senão geraria até um cerceamento de defesa desse pai em automaticamente ser declarado pai, tá? Mas assim, na prática é um pouquinho diferente, mas é só para entender. Porque na hora que for converter, o juiz vai chamar ele e aí tem um contraditório, ele vai convidar a realizar o exame de DNA, beleza? Ou ainda, se já for feito o reconhecimento espontâneo na certidão de nascimento, tranquilo, já converte em alimentos. Joia? Ô, professor. Oi. A questão ali dos pedidos, ela tem que ser por ordem numérica ou você pode colocar por ordem alfabética também ali, a sequência? Não, olha só. Deixa eu só colocar um monte aqui. Nos pedidos, ele segue aquela ordem. Por que ele segue aquela ordem de recebimento, depois a justiça gratuita? Porque é a mesma ordem da sua peça. O juiz, quando recebe a sua petição inicial, ele pode indeferir a petição inicial no 330, ele pode dar em procedência liminar do pedido do 332, ele pode mandar fazer a emenda inicial do 321, ou ainda ele receber sua inicial, beleza? Se recebeu, é porque está tudo ok. Segundo passo, o juiz vai analisar se tem pedido de justiça gratuita. Porque se você não fez o recolhimento das custas iniciais do processo, ele já vai te intimar a recolher, e ele nem vai olhar o resto. Então, essa ordem que nós fazemos dos pedidos é exatamente a ordem que segue a sistemática processual. Por isso que a gente não altera essa ordem, joia? Então, primeiro o recebimento, depois a justiça gratuita, depois os alimentos provisórios, depois a audiência de conciliação. É exatamente a ordem, então, que a própria ritualística processual
segue, né? Vai seguir durante o processo, joia? Por isso que a gente não coloca em ordem alfabética. A gente segue aquela ordem da própria peça, joia? Professor, essa ação de reconhecimento de paternidade aí, durante o curso dessa ação aqui, ela seria de forma incidental com outra ação ou ocorre junto com essa? Então, não, na verdade, isso vai estar uma outra ação. Aí tem na ação de investigação. O que eu vou fazer? Na semana que vem, eu prometo para vocês que a gente trabalha uma peça de investigação de paternidade. Eu acho que, de repente, fica mais fácil a gente discutir. Eu explico como é que funciona o procedimento, a questão da própria presunção de paternidade. Eu explico para vocês direitinho. Fica tranquilo. Joia? Que aí acaba assim, vamos ver gravídicos hoje, e aí na semana que vem a gente vê exatamente a de investigação e reconhecimento de paternidade. Eu explico as diferenças, tá? Pode ficar tranquilo. Mas, opa, deixa eu só liberar o áudio de vocês. Semana que vem você faz o filho dessa mulher nascer, então. Pode deixar. Ó, gente, ó, não fiquem chateados com o caso, tá? O caso é necessário, não levem pro pessoal, tá? Não fiquem bravos com o João. Entenda que isso aqui é um simples caso simulado da nossa atividade, tá? Não precisam ficar bravos com o João. Joia, gente? Mais dúvidas? Professor, Pode falar. ali na estrutura ali dos direitos, eu sigo uma ordem para fundamentar? Uma ordem de citação ali dos artigos, dos Então, códigos? Diego, coloca na novela aí. Vamos tirar da novela aqui. Vou tirar da novela. Vamos lá. Pô, esqueci do João, né? Foi coincidência. João, não fica chateado não. Tô vendo sua mensagem aqui, tá? Só coincidência. É igual novela, fica tranquilo, tá? É ficção nos nossos casos. Gente, vamos lá. Olha só, a fundamentação, geralmente a gente começa pela Constituição. Sabe por quê? Porque ela, como norma maior, ela não é específica. Então, ela te auxilia a introduzir na argumentação jurídica, que diz lá que é a responsabilidade da família, a proteção, diz que é a responsabilidade dos pais com os filhos, diz que os alimentos são necessários. Então, como a Constituição, ela é, dentro de aspas, ela é muito genérica, superficial, a gente pode começar com ela e ir afinando esse cone até chegar na norma em específico, que, por exemplo, seria o caso da Lei de Alimentos Gravídicos, tá? Então, isso é um macete. Então, você começa pela Constituição, passa pelo Código Civil, e aí depois chega, então, na própria lei especial, que é a Lei de Alimentos Gravídicos. Joia? Mais dúvidas, pessoal? Lembrando aí, só no jeito, se ficar em dúvida, pode mandar dúvida no nosso grupo lá também, que eu olho, você pode mandar primeiro, tá? Alguém tinha chamado? Pode falar. Tem até um cachorro falando. Prof. Mesmo tendo um tópico dos alimentos gravídicos, tem que citar na fundamentação em cima dos direitos? Como assim? Vamos lá. Citar a lei? Vamos lá. Referência de lei. Vem tão rápido. Estou assistindo a aula aí. Gente, ó, referenciar a lei não é citar a lei. Por exemplo, ó, é a obrigação dos pais com os filhos e com os filhos, os pais na velhice ajudar com alimentos. Vamos supor que esse seja o texto da lei. Eu não transcrevo isso. Eu argumento, ou seja, falo, ó, é responsabilidade, vamos lá, é de responsabilidade do requerido, ajudar no auxílio do autor, uma vez que nos termos do artigo tal, isso é argumentar. Eu não copio. A referência à lei é demonstrar que aquilo que eu estou falando tem proteção jurídica, tá? E esse que tem que ser o cuidado quando você vai
fundamentar, não é transcrever, é referenciar. É você falar, não é falar, então eu vou falar com as minhas palavras? Não, também não é falar com as suas palavras. Não é um resumo da lei. É você pegar e mostrar que a lei aplica ao caso em espécie, tá? E tem que ter muito cuidado. Aí você fala, mas eu preciso colocar, eu já coloquei na pré-fundamentação. Eu tenho que mostrar. Eu vou falar por quê. Nós estamos fazendo aqui a petição inicial. Agora, daqui a uns dias, nós estaremos fazendo a contestação. Vocês vão ver que qualquer coisa é brecha para você apresentar a defesa. Você vai falar, olha, ele está pedindo alimentos gravídicos, mas nem comprovou que necessita. Olha, está colocando alimentos gravídicos, pedindo um valor, mas em nenhum momento ele demonstrou a necessidade. Por isso que está lá, a maioria das correções está lá, binômio. Você tem que demonstrar o preenchimento do binômio alimentar. Porque o réu, gente, ele vai tentar de todas as formas se esquivar do direito. Então eu não posso deixar brecha. E uma das maiores brechas da petição inicial é a ausência de argumentação jurídica. Porque eu vou falar, olha, isso é cerceamento de defesa. Como é que eu vou me defender de uma coisa que o autor nem ao mesmo fundamentou, demonstrou preenchimento de requisito, tá? Por isso que nós temos que fazer uma coisa bem feitinha. Eu recebi também, complementando, o pessoal perguntando se... Aí eu vi outra pergunta aqui, eu já fugi, ó. O professor trabalho não pode ser impresso? Pode ser impresso, só que você vai ter que digitalizar e colocar ele no portal, né? Então você pode fazer ele impresso e depois você vai ter que tirar foto dele, eu não sei como é que você vai fazer, para colocar ele no portal, tá? Tirar foto do celular ou digitalizar, beleza? Só aquela observação. E agora estou tentando lembrar a pergunta que eu vi mais cedo, na outra aula. Mas já eu lembro. Não preciso fazer outra pergunta, já eu lembro essa. Eu tinha sem chance, estou preocupada. Mais dúvida, moçada? Vocês têm atividade para poder fazer, então. Para quem não fez, lembra de novo, quem não fez atividade da semana passada, não deixe de fazer por causa do portal, o portal fecha. Então, depois eu não recebo atividade, tá? Então, façam a atividade, não deixe de fazer atividade semana passada. Foi exatamente essa pergunta. A questão do limite de folhas. Gente, na prova da OAB, existe um limite de 5 páginas ou 150 linhas. Mas para nós ainda não temos esse, eu não crio esse limite, sabe por quê? Porque nós vamos lapidar essa questão de conteúdo de vocês. Daqui a uns dias, vocês vão vendo que vocês conseguem escrever mais conteúdo em tamanhos menores, porque vocês vão sabendo direcionar conteúdo. Então pode ficar tranquilo, se der 15 páginas, tá ótimo, tá? Não é isso tudo não. Cuidado só para não ficar muito grande. Geralmente essa peça, gente, ela vai dar em torno disso mesmo. 5 a 6 páginas, ela passa uma página, tá? Porque é uma peça maior, porque ela tem 3 tópicos de preliminarmente e tem 1 de fundamentação, tá? Então ela pode passar assim das 5 páginas, mas pode ficar tranquilo. Só cuidado para ficar muito grande. Qualquer coisa além de 6 páginas, assim, 7 já é o limite que está muito grande, tá, gente? Então pode ficar tranquilo. Gente, tem mais 1 minuto aqui, então eu vou encerrando o vídeo aí. Novamente, eu vou agradecer a presença de todos vocês. Fico muito feliz, então, de novamente aí termos nos encontrado. Mesmo assim, vou tirar uma foto para lembrar de vocês. Pode agora sorrir, tá, gente? Vai tirar uma foto lá. Do povo que mesmo... peraí, tem gente que abriu a câmera. Vamos lá. Que mesmo a distância aqui, pode sorrir, tá, gente? Eu sei que vocês passaram perfume para me ver. Que mesmo a distância aí, assiste, tá, gente? Como eu disse, essas questões são temporárias, mas vocês não desanimem, força aí, vamos para cima, vamos aproveitar aí essa questão para a gente estudar mais. Então, como eu fiz semana passada, eu vou colocar um textinho bacana para vocês também sobre alimentos gravídicos, um autor bem bacana lá, um artigo, tá? Para complementar aí o conhecimento de vocês. Não deixem aí, então, a bandeira cair. Bora para cima, tá? Muita garra, determinação, beleza? Fico muito feliz de ver vocês de novo aí, Então, até semana que vem. Fiquem com Deus, tá? Um abraço para vocês, então, aí, Boa noite. Obrigado mais uma vez. Boa semana, né?